todas as igrejas? Olha, no meu caso, assim, eu pelo menos não entendo muito de nenhum dos dois, nem do fundamentalismo, nem do liberalismo. Mas eu entendo que ambos vêm de uma mesma raiz, digamos assim. Eu entendo que ambos vêm do iluminismo, num período em que assim você se reporta a um autor, você se reporta a um texto, é como se a razão precisasse ser um mecanismo para você lidar com o sagrado. E aí, se não me engano, acho que é Pascal que diz, né, que agora não lembro se é Pascal ou Kierkegaard, que fala que existem razões que a razão desconhece. A nossa razão também está infectada pelo pecado. Então, daí onde vem aquela questão, né, que aí eu volto com a palavra da Nívia sobre discernimento, e que eu entendo que requer humildade. Porque se a razão fosse tão boa, como é que o homem que descobre o átomo é o mesmo homem que faz a bomba atômica? Como é que o homem que inventa o avião é o mesmo homem que inventa o avião de guerra? Então você percebe que a razão não é tão assim, embora a emoção também não é lá essas coisas, mas assim, a vontade também não é lá essas coisas. Então a gente percebe que tem que colocar tudo ali em humildade diante de Deus. E aí qual é a parte complicada da razão num aspecto como o nosso? Porque não tem como você fazer teologia sem razão. E como você recorre à razão, a pergunta é: o que está por trás do seu pensamento? Se vocês puderem, assistam um filme chamado Festa de Babette. Gente, assistiu? É o seguinte: havia um clérigo, né, que ele tinha uma mentalidade, e aí as pessoas que foram orientadas por ele tinham aquela mentalidade mesmo depois da morte dele. Até que chega no ambiente uma pessoa que não passou pela mão daquele cara. E aí aquele choque cultural que dá é muito grande, porque ela não estava presa às amarras que aquelas outras pessoas estavam. E aí, por exemplo, não quero entrar no mérito de quem está certo ou de quem está errado, mas a questão de que assim, você tem um pensamento, e aquele pensamento acaba norteando a vida das pessoas. E aí, qual é a parte complicada? Quando você diz que aquele pensamento é Deus, já era, acabou. Como foi? Eu estou discutindo com uma ovelha, aí digamos que de repente ela até me vence com um argumento: mas Deus, pô, eu e Deus, então sai fora, deixa o pastor está com Deus. Está dando para entender? Ou então quando a pessoa vai no gabinete: pastor, eu conversei com Deus e Deus falou para eu fazer isso, isso e isso. Então vai, irmão. Ué, se você teve linha direta com Deus, quem sou eu, mero pastor, para falar contigo? Acabou. Entende? Aí eu pergunto: até que ponto esse Deus é Deus mesmo ou é a construção do nosso pensamento? Porque tem gente que entende que assim, só falta Deus matar a mulher do fulano para eu poder casar com ele. É a ideia que a pessoa tem de Deus. E agora? Tá dando para entender? Então, ela acha que é de Deus. e por isso que eu falei, a ideia que a pessoa tem de Deus. Eu não estou dizendo que Deus quer. Gente, pelo amor, olha só, tá gravado. Eu não estou dizendo que Deus quer isso. Estou dizendo que é o seguinte: a ideia que a pessoa tem de Deus. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: peraí, até que ponto, né, eu estou crendo no Deus da revelação? E até que ponto eu tiro as camadas culturais daquela época? Porque se eu não tirar as camadas culturais, Paulo fala para Timóteo que é para orientar os escravos a não serem respondões. Se a gente não fizer se a gente não garimpar, é a Bíblia mandando, velho. Mas aí você tem que garimpar. Aí um de nós vai dizer assim: mas isso está muito escancarado para a gente hoje, porque a nossa mentalidade é contra a escravatura. Naquela época não. É como, por exemplo, a Bíblia fala sobre a varada da criança. Há 50 anos era uma coisa, daqui a 50 anos vai ser outra. Não, e hoje? Não. Outro tá com tapa, já tá. Hoje está meio que na encolha, né? Então a gente. Não, eu sou muito do diálogo, mas senta a piada no moleque na encolha, entendeu? Mas assim, o que eu estou dizendo é que há 50 anos atrás era unanimidade, mas a sociedade mudou e a igreja começou a mudar também sua leitura da Bíblia. Daqui a 50 anos, como é que vai ser a sociedade? Entrou da Bíblia. Por exemplo, exatamente. Então, percebe? A Bíblia continua dizendo a mesma coisa. Mas percebe como é que a teologia muda? Quer ver uma coisa?
hermenêutica aqui ou teologia aqui. Se você, por exemplo, observar, há um tempo atrás, qual era a leitura a respeito da prática homossexual? Era praticamente unânime. Hoje, com a hermenêutica aqui e a teologia aqui, a gente já tem, por exemplo, uma perspectiva diferenciada, alternativa surgindo. Como é que vai ser? Já tem até a igreja, exatamente. Como é que vai ser daqui a 50 anos? Então, não sei se dá para perceber que é o seguinte. Mas é essa galera aí que defende o homossexualismo, o que ele espera? Ele espera o versículo, não o contexto, né? Sim. De preferência, Deus é amor. E ali acabou. Deus é amor, então assim, não importa a forma de amor. Né? Mas na parte também que ele fala que Deus é fogo consumidor, ele vai lá e queima todo o pecado, isso aí eles não está escrito isso, na minha não tem. Entendi. Não, eles não enxergam essa parte. Eles não enxergam. É Deus é amor e toda forma de amor. Como se Jesus é amor, Deus é amor. Não, pode tudo. Né? O amor, né? Ele... Embora toda forma de amor é Lulu Santos, né? Aí nesse caso. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Mas... vira a cara pra mim que começa a falar, não. Entende? Não aprova o homossexualismo. Aí eu não sei se dá pra gente perceber que assim, o que eu tô falando aqui é algo que é o seguinte, olha, a sociedade ela vai tendo um modo de enxergar a realidade. E a igreja, ela vive na sociedade. A igreja se manifesta na sociedade. Bom seria que a igreja contagiasse a sociedade, mas a tendência é a sociedade contagiar a igreja, né? Assim. E a igreja vai ter espaço, Então é uma coisa mais ou menos assim. A igreja consegue contagiar a sociedade, mas em algumas questões moralistas. O problema da questão moralista é que a gente que está dentro da igreja, a gente sabe como as coisas são. Então, por exemplo, tanto que quantas coisas nos aborrecem, nos entristecem e assim por diante. Então a mensagem da graça, da santificação, da dedicação a Deus, muitas vezes mesmo não acontece. A questão é mais uma lista do pode e do não pode. E que muitas vezes a gente de perto percebe que quem está dizendo pode e não pode também está fazendo. Então o que acontece? E isso enfraquece a pregação lá fora, né? Então, assim, a gente, por exemplo, vai reparar, voltando para cá, né, que assim, em relação à consciência pública, as afirmações a respeito de Deus permanecem meras afirmações atribuídas exclusivamente à subjetividade de seus autores. Isto se dá não apenas no sentido de que sua pretensão de verdade é considerada em geral carente de um exame antes de se poder cogitar de sua aceitação, mas no sentido muito mais amplo de supor de antemão que tal exame só pode levar a nada e que, portanto, pretensões de verdade, de afirmações a respeito de Deus, sequer são dignas de uma discussão pública séria. E aí, digamos aqui, essa crítica que Pannenberg faz, pelo que eu observo aqui, é que assim, ele mesmo é um cara que assim, na boa, a gente vai ficar discutindo sobre Deus por quê? E aí eu não sei se dá para perceber, tem uma perspectiva teológica apofática que dá a ideia de que assim, Deus é totalmente o outro, ou seja, Deus não é nada daquilo que a gente está afirmando, porque a gente só pode afirmar o que está dentro da nossa compreensão, e Deus está além da nossa compreensão. O que a gente pode fazer é, de alguma forma, uma aproximação, uma analogia com a nossa cabeça acerca de Deus. É como, por exemplo, vai ter gente que vai ver Deus como homem, quando Deus não tem sexo. Vai ter gente que vai ver Deus, né, como, por exemplo, vou pegar a ideia do Antigo Testamento versus o Novo Testamento, ambos Bíblia. Você vai ver que no Antigo Testamento, você vai ver o grande Senhor dos Exércitos que está acima dos céus, e aí quando vem Jesus dizendo, olha, antes que Abraão existisse eu sou, a galera, fala sério. Esse cara aí que pisa nessa terra igual a gente, a mãe trocou fralda dele igual dos nossos filhos, brincou de bola de gude aqui na Vila de Nazaré, esse cara vai vir com essa conversa, ou seja, eles não conseguiam enxergar Deus na pele de um carpinteiro. Observa bem, assim, não sei se dá para observar que assim, Deus, ele está além da nossa compreensão. Então, mais uma vez, para Deus caber na nossa cabeça, isso é de acordo com a revelação que ele dá.
E além da revelação que ele dá, qual é a nossa compreensão dessa revelação? Porque não vamos esquecer, quem mandou Jesus para a cruz não foi publicano e pecador, foi religioso, foram os doutores da sua época. Então a gente percebe que assim, é importante a gente ficar atento a situações como essa. E aí você vai verificar quando existem coisas que são inadmissíveis no contexto deles, que Jesus vai e quebra essas regras, mostrando, olha só, existe a letra fria da lei, mas existe um motivo dessa lei existir. Daí quando ele fala, né, que o sábado foi feito por causa do homem, não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Mas qual é a tendência de boa parte de nós hoje em dia? Se não ficar presos às regras, e não necessariamente ao motivo das regras. E a regra só produz culpa, condenação, acusação, e aquele caso, não seja pego. Quando, por exemplo, a ação sobrenatural da graça de Deus é o seguinte: mesmo que não tenha regra, eu não vou fazer, porque eu tenho uma outra natureza, eu tenho uma lei no meu coração, e mesmo que ninguém tenha me pegado, mas vem uma tristeza no coração e eu coloco isso diante de Deus. Agora, se a gente for botar no atacado é a regra, e na regra tem aquele pessoal que parece profissional do direito, né? Não, mas isso aqui é o seguinte, isso aqui nada. Então, por exemplo, quando é o Fernando, aí, por exemplo, quando é o Daniel, não, mas peraí, deixa eu explicar, o caso do Daniel, então, assim, porque você está na letra fria da lei. Agora, quando você vai para o espírito da lei, não, peraí, né, assim, qual de vocês, tendo uma ovelha, vocês vão deixar essa ovelha lá porque é sábado? E essa pessoa não vale mais do que uma ovelha? Mas a gente sabe que no fundo, a questão deles não era a doutrina, era quem eles eram. Aí, mais uma vez, a gente tem que ficar ligado. A questão não é só o que o teólogo traz, é quem é o teólogo, porque ele traz. Então, é justamente isso. Se eu, por exemplo, tenho um certo tipo de sentimento, seja ódio, seja lascívia, seja desonestidade, seja o que for, isso vai se manifestar no que eu fizer. E aí não é, por exemplo, um material puro qualquer, mas é um material que está carregado de quem eu sou. Então o que a gente tem que fazer como cristão? Trabalhar quem a gente é. Porque se a gente não trabalhar quem a gente é, o que a gente vai produzir vai ser o quê? Perdão, quem fez sinal? Em João 2, 23, posso ler 2 versículos? Posso ler 2 versículos? Se eu disser não, você vai ficar triste. Estando ele em Jerusalém. Viu? Tá vendo? Vai. A cabeça baixa, ele perdoa. Tem problema não. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Hoje também é assim. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Hoje mesmo é assim. Aí é onde eu bato na tecla. Observa bem. Se, diz o apóstolo, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Claro que vai ter crente que vai discordar de Paulo, mas aí discorde de Paulo. Tem crente que, eu lembro que tinha eu conheci uma pessoa que se a igreja cantasse aquele louvor, dá-me um coração igual ao teu, conhece? Então, disciplina e tudo, hein? Ele começa como? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Rapaz, essa música deu uma polêmica, mas porque não, nada não, tem alguma coisa. Só que Paulo fala o quê? Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E qual a diferença nossa para Paulo? Tudo igual. Não, mas aí é aquele negócio, eu sou só um pastor de igreja, E a pessoa... vocês são teólogos, vocês vão lá e discutem com Paulo, se chegarem, é claro, né? Então, voltando para cá, em relação a isso, quem sou eu para discutir esses negócios? E aí, em relação a esse caso aqui, pelo menos ele entende que, como pretensões de verdade, de afirmações a respeito de Deus, sequer são dignas de uma discussão séria. Mas a iniciativa é ainda outra mudança,
que todavia pode ser compreendida como consequência da anterior. Com o esmaecimento da ideia de Deus em sua função para o mundo do ser humano, na consciência pública de um mundo cultural que se tornou indiferente à religião, não apenas a existência de Deus se torna problemática, mas também o conteúdo da ideia de Deus se torna difuso. Então a gente percebe que assim, antes havia uma ideia fixa de Deus. Deus é assim, assim e assim, ele gosta disso e não gosta daquilo. Então a ideia de Deus permeava toda a cultura e toda a sociedade. Depois a ideia de Deus foi passada para o privado, para o aspecto subjetivo. E aí cada autor subjetivamente cada autor bota para fora a sua ideia de Deus e vão debater e vão discutir. Só que como é algo que vem do subjetivo, não é, por exemplo, a água está ali, todo mundo pegou, Deus não está no laboratório. Então a compreensão de Deus dificilmente vai ser objetiva. Quer dizer, não vai ser objetiva. Então, por exemplo, a ideia de Deus não é como a ideia do celular. Está aqui. A gente apalpa, liga, desliga, vê. Deus é subjetivo. Não necessariamente porque ele em si seja subjetivo, mas a percepção dele é de acordo com cada um. Tem gente que vê Deus como um cara duro, rabugento, que vai botar de castigo. Uma pessoa que sofreu o abuso dos seus pais, como se refere a Deus como pai? Entende? Um filho de um pai banana, ou um filho de um pai durão. Posso fazer uma pergunta? Depende, se você vai deixar de ser meu amigo com a minha resposta, eu vou fazer uso do meu direito constitucional de permanecer calado. Uma matéria interessante. Não é... No Holocausto, Deus estava lá? Por que o soquinho na madeira? Porque a visão não é mole não, mas a gente vai chegar no final, vou conversar com você sobre isso aí. Tá bom. Então, o que acontece? Muita gente criticou o livro A Cabana por causa da ideia de Deus que o autor mostrou. Mas fala um pouco sobre essas questões, né, da teodiceia, né, onde Deus está, porque o mal nos atinge, porque o justo sofre, né? É uma coisa para a gente pensar. E aí, nesse caso, o pessoal conseguiu discutir a aparência de Deus no livro e não necessariamente a ideia do livro, mas aí é do ser humano. E aí, nesse caso, voltando para cá, a respeito desse assunto, a gente vai verificar, né, que, como é que eu posso dizer, justamente por isso, né, essa ideia de Deus, ou a palavra Deus, pode parecer digna de reflexão para aqueles que têm consciência da importância da ideia de Deus nas culturas históricas da humanidade, mas também pode parecer como um abracadabra que não cabe mais no mundo sóbrio da atualidade. Então, por exemplo, enquanto para mim, né, vou pegar o meu caso, para mim a ideia de Deus é muito relevante. Por quê? O que me ajuda a ser uma pessoa melhor? A ideia de que tem alguém que está me vendo, a ideia de que eu vou prestar contas a alguém, a ideia, né, de que assim, se aconteceu algo ruim, eu não vou sair por aí, né, para retaliação e para vingança, porque eu sei que alguém controla a história e vai cuidar da minha causa. Isso me torna uma pessoa melhor, entende? Agora, o camarada que não tem essa compreensão de Deus, na cabeça dele, esse negócio de Deus é como se fosse uma muleta, uma mágica, alguma coisa do tipo assim, eu não tenho nenhuma saída e eu vou e corro para lá, né, o pastor fazer, né, alguma coisa lá para eu melhorar. Então, assim, eu não sei se dá para perceber que, assim, não vou muito longe, entre os crentes mesmo. Algum tempo atrás, quando aquele adolescente saía no sábado e demorava para chegar, a mãe ia para o joelho: Senhor, onde está meu filho? Guarda meu filho. E chora e tal. Agora ela pega o celular e fala: seu cachorro, tu tá onde? Eu quero dormir, miserável. Então, por exemplo, a tecnologia muitas vezes faz isso. Há um tempo atrás, a gente ficava doente, a gente não tinha recurso, a gente não tem solução, então a gente vai buscar uma solução sobrenatural. Hoje, na maioria das vezes... Sim, o que acontece? Eu quero deixar, gente, pelo amor de Deus, só estou comparando as épocas, tá, gente? Então, o que acontece? Em relação a esse caso,
O que a gente observa? Hoje, muita gente faz isso com doenças incuráveis. Entende? Assim, a pessoa, muitas vezes, ela não tem aquela ideia de recorrer a Deus, não apenas quando a casa cai, mas como um relacionamento. Então quer dizer que se descobrirem a cura para o câncer, se descobrirem a cura da AIDS, então, por exemplo, não precisa mais de Deus. Entende? Então, assim, é muito comum que algumas pessoas, elas têm aquela ideia de que é o seguinte: Deus é quando, assim, o mundo acabou, o chão saiu debaixo do pé e eu vou para ele. Não tem aquela ideia de relacionamento, como se assim, tá tudo bem, o casamento tá bom, prosperidade financeira, estou bem com meus vizinhos, saúde, sim, mas ainda assim, eu não preciso perceber que assim, o relacionamento com Deus não precisa necessariamente ser quando a gente está no sufoco. Mas eu não sei se dá para perceber que a ideia que as pessoas têm é como eu estou dizendo: o filho saiu, tá legal, mas assim, o que impede de orar antes dele sair, de orar enquanto ele está na rua? Entende? Mas assim, como é que em algumas situações era o desespero? Onde ele está, a gente não sabe. Hoje eu não tenho mais esse desespero. E se você desligar o celular, não sai da próxima vez. Por quê? Tá daquele jeito, né? O único problema é se o ladrão roubar o celular, né? E aí ela acha que o cara tá, de acordo com o GPS, está em tal lugar, mas não tá, né? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente vai reparar, né, conforme ele está dizendo aqui: daí é compreensível que, ao lado de outros componentes da linguagem cristã, também a palavra Deus pôde parecer um agravo até para teólogos com vistas à pregação cristã, porque parecia obstaculizar a compreensibilidade da pregação para o homem secular. Lembra do que eu falei sobre a questão do liberalismo? Schleiermacher, né, o pai do liberalismo, de acordo com a história da teologia, em Roger Olson, parece que assim, ele queria comunicar o evangelho para os seus colegas acadêmicos, mas ficava difícil, porque como é que Deus vai caber na razão? Deus é mistério, e ele tentava fazer com que o mistério se ajustasse à razão. E aí qual foi o problema? Ele chegou a se distanciar do próprio ambiente religioso. E o que acontece? O fundamentalismo, para resistir o liberalismo, vamos assim, enquanto vamos para lá, o outro vamos para cá, e aí puxa um para o lado ou para o outro, como se Deus estivesse num outro caso. Deus é mistério, o sagrado não pode ser domesticado. Deus não cabe na nossa caixa, Deus não cabe na nossa razão. Ele se revela para que a gente tenha uma noção, mas ele é muito maior. Então é importante a gente olhar para essa situação, que assim, muitas vezes, aí daí onde eu falei, assim, Paulo fala que a pregação, ela, enquanto os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais. Nós pregamos Cristo crucificado, é loucura para o grego, e é vergonha para o judeu, e eu não estou nem aí com esse negócio. Essa é a nossa fé. Não crê? Só lamento. É o barco do resgate. Se você não quer pegar a corda, posso fazer nada, mas não tem como, né, a gente furar o casco para descer para pegar você. Não tem como. A regra é essa, é você segurar a corda e entrar, né? Mas aí é uma questão de fé. E aqui, continuando, acontece, porém, que sem essa palavra, o convite à fé em Jesus de Nazaré perde todo o seu fundamento. Não se pode crer no sentido da pregação cristã primitiva e, sobretudo, não se pode esperar que outros creiam num ser humano ao lado de outros que, apesar de todas as singularidades de sua doutrina e sua biografia, afinal, também é somente um ser humano como os outros, visto que, então, muitas das palavras dele que nos foram legadas, e de certo também sua autocompreensão, deveriam ser julgadas como extravagantes e superadas pelo curso da história. Por isso, a pregação cristã e fé cristã não podem prescindir da palavra Deus, que está na base do discurso concreto de Jesus a respeito de seu Pai, de modo que esta não é compreensível sem aquela.
como então se pode lograr novamente um acesso àquilo que o rosto dessa palavra encerra e oculta? Então a gente vai reparar que assim, compreender Jesus é mais fácil pelas características humanas. Jesus cabe mais na nossa cabeça. Agora, Deus o Pai, aí fica mais complicado. Daí a importância de você compreender mais a Deus através de Jesus. Então, qual é o que incomoda a Deus? Você vendo Jesus nos evangelhos, fica claro. Então, você vai perceber que assim, existem coisas que você vai ver de exigência no Antigo Testamento e que Jesus, ele demonstra uma certa flexibilidade que faz com que ele pareça um herege para os ortodoxos do seu tempo. Então, eu não sei se dá para perceber que aí eu lembro muito de algumas questões minhas com meu filho. Ele agora acha que é um Homem-Aranha, né? Eu tenho um filho de 2 anos, tá, gente? Eu sei, estou velho para ter um filho de 2 anos, mas Deus mandou agora. Então, nesse caso, aí, nessa situação, o que acontece? Eu até estava brincando com o Fernando, falei, Fernando, eu pensei que à medida que fosse ficando mais velho, ia ficar mais fácil, mas ficando mais velho fica mais difícil, né? Entendeu? Então, aí diante disso, o que acontece? Ele gosta de subir no sofá, subir nas costas do sofá e ficar em pé nas costas do sofá. A gente já pensa logo, né? Cai, fratura maxilar, a gente pensa um monte de coisa. E quando ele vê que a gente fica, desce daí, aí que ele gosta, né? Ou quando a gente vai tirar, aí ele tenta fugir da gente, aí que a gente pensa, meu Deus, já vou passar a noite em pronto-socorro. Então, o que acontece? Muitas vezes tem coisa que é o seguinte, olha, desce daí, você pega pela mão, não pode. Só que não é que é problema sentar nas costas do sofá, é que ele não tem uma visão ampla de tudo que pode acontecer com ele. Lá na frente, se ele fizer, é outra situação, embora eu acho que ele não vai querer fazer, mas assim, se ele fizer, é uma outra situação. Então a gente percebe que a fé do Israel nascente é uma realidade. A fé do Israel no Novo Testamento é uma outra realidade. Então a gente percebe que aquele pensamento concreto do judeu agora é influenciado pela metafísica dos gregos. Então já há uma noção mais de mundo espiritual, de mundo invisível, por exemplo, você vai reparar que a ideia de demônios, né, como acontece no Novo Testamento, não é da mesma forma no Antigo. Então você olha, né? Não falava direito, né? Não, praticamente não falava. E assim, em alguns trechos que mostra, né, não parece ser bem o demônio lá do Novo Testamento. Mais como Deus pagãos. Exatamente. Por exemplo, Azazel é visto no Antigo Testamento dessa forma. E aí o que acontece? A gente vai reparar, né, que assim, dadas essas situações, o que muitas vezes a gente não observa? Que chega uma fase que a gente tem um tipo de fé, é como, por exemplo, não tem o se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus quiser, Ele é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, se fechar, aquela questão de que é o seguinte, é o ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Não é, você vai perceber, né, que assim, a fé em Abacuque 3 é diferente daquela fé em Deuteronômio 28, do tipo, é só fazer o dever de casa que vai dar tudo certo. E aí, por que o pessoal critica Jó? Critica Jó por quê? Jó, você fez alguma coisa errada. E Jó não tinha feito nada errado. Na verdade, jogar para o filho dele, de repente ficaram 2 filhos, Jó. Mas mesmo assim... Lembra que ele sacrificava pelos filhos? Agora você percebe o que é, observa bem o que é a teologia. Havia uma compreensão de que Jó tinha que ter feito alguma coisa errada para estar passando pelo que ele passou. E essa compreensão não é invenção deles. Havia uma mentalidade desse tipo. Era como costume deles pensar dessa forma. E detalhe, o livro, não sei se você percebe, o livro não está preocupado em explicar o mundo espiritual para Jó, nem para os amigos de Jó. Porque o livro termina sem Jó saber. O livro termina sem os amigos de Jó saber. Quem sabe? O leitor. Então você percebe que o livro é escrito para mostrar para o leitor, olha o que aconteceu, e o pessoal pensando igual vocês pensam.
Ou seja, houve uma revisão na teologia. Por que houve a revisão na teologia? Porque a compreensão no livro de Jó é diferente da compreensão que aqueles leitores estão tendo. E aí eu não sei se dá para observar que assim, às vezes, você pode reparar o que acontece com Noemi. Chame-me de Mara, porque é o que Deus fez comigo. Entende? E aí a gente lembra daquela passagem daquela torre que caiu, e Jesus fala assim: vocês acham que a torre que caiu em cima daqueles ali, eles tinham mais pecado que vocês? Ou seja, torres caem, pessoas morrem, acontece. Tanto canalha aí que não está com câncer, tanta gente boa que está com tumor. E agora? Mas aí vem alguém com uma teologia pronta, é isso. E aí qual é o problema? Você vai estar pregando, cara. Você vai estar fazendo um desenho de Deus para o seu auditório. Verdade. Tem gente que de repente vai chegar no templo com a consciência tranquila e vai sair de lá derrubado, achando que é a pior pessoa do mundo, quando, por exemplo, a pior pessoa do mundo está arriscado de sair de lá tranquilona. Vamos pegar o caso da mulher adúltera. Você vai reparar, não sei se alguém aqui assistiu aquele meu vídeo que eu botei agora recentemente, quem nunca, né? Baseado nesse caso aí. Jesus apazigua a consciência de uma mulher que adulterou e provoca a consciência dos caras que se achavam em condições de apedrejá-la. Por quê? Porque para Deus está todo mundo devendo. Para Deus está todo mundo devendo. Todo mundo erro. Entende? Mas a nossa compreensão teológica pode achar que a gente é melhor do que alguém. Entende? É como, por exemplo, na questão de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, 10 e 11, quando Paulo fala de uma lista de pecados, e no versículo 11, quando ele fala: vocês foram assim, mas agora não são mais. Paulo está deixando claro que assim, olha, maldizente, beberrão, trapaceiro, roubadores. Aí fala sodomitas, efeminados, mas o povo só vê sodomita e efeminado. E aí Paulo está dizendo o seguinte: não vão herdar o reino de Deus. Aí o problema é que quando eu falo isso, sempre aparece um para dizer que eu estou defendendo o homossexualismo, sempre. Aí eu fico assim: meu Deus, me ajuda a lidar com o analfabeto funcional, porque eu não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo, pelo contrário, eu não estou dizendo que essa prática, aí é isso que eu queria dizer. Por exemplo, eu não estou dizendo que essa prática não é pecado, eu estou dizendo que as outras são pecado. Eu não estou dizendo que o cara que pratica isso herda o reino de Deus, eu estou dizendo que os outros também não herdam, mas a gente deixa passar. Por causa de quê? Nossa teologia. A gente hierarquizou o pecado. Entende? Exatamente. É como aquele caso, a gente, não, peraí, fulano fez isso, eu só fiz aquilo. Entende? Aquele caso. Tá dando para entender? É claro que as consequências são diferentes, mas em relação à santidade de Deus, vamos lá. Tá bom. Eu, por exemplo, visito o rebanho todo durante o mês, eu sou uma máquina. Né? Eu, por exemplo, sou um marido impecável, sou um pai exemplar, aquele negócio todinho, tá legal. Mas aí, digamos que de repente eu alimente uma inveja do Renato. Ninguém sabe, ninguém está vendo, mas Deus sabe que de repente eu estou fazendo isso tudo para esfregar na cara dele que, tá vendo o cara que eu sou? Entende? É meio que assim. Aí o Justo fala assim: pastor Roberlan, viu o culto na igreja do pastor Renato? Aí eu vou correndo para a internet. Caraca, estava mais cheio que a minha. Observa bem como é que é o negócio. Quem olha para mim, pastor Roberlan é o máximo, é o pastor que todo mundo queria ter. Mas Deus sabe, Roberlan, vá para a casa do oleiro, Roberlan, você tem que se consertar. Ninguém sabe. Aí quando o Joaquim trai a mulher, todo mundo fala assim: Joaquim caiu. Eu estou caído e ninguém está vendo. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que assim, então beleza, já que é assim eu vou trair minha mulher. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo, não, tem que ter cuidado com o analfabeto funcional, que escuta o que você não fala, entendeu? Aí o que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte: diante do Deus Santo, Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. E detalhe, você não tem que ganhar uma medalha porque não traz sua mulher, não é nada que sua obrigação. Está dando para entender?
Você não tem que ganhar medalha porque você visita as ovelhas, não. É mais do que tua obrigação. O que está em questão aqui é que assim, a gente está vivendo o contrário. A pessoa ela se acha mais virtuosa do que a outra porque não faz, assim, ela compara o seu melhor com o pior do outro. E isso é cruel. Nunca com o melhor, entende? Então ela compara o melhor dela com o pior do outro. Por que ela não compara o pior dela com o pior do outro? Talvez ela perca na comparação.